irmãos. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos fazer a nossa prece. Não é, João? Vamos fazer a prece. E neste momento, em comunhão com o Pai, queremos juntos agradecer. Agradecer pela nossa vida. Agradecer pela oportunidade do ensino de Jesus. Agradecer, Senhor, pela chuva de hoje, pelo sol de amanhã, pelos ventos e pelas águas. Mestre amado Jesus, que a sua bondade, Senhor, alcance a todos os cantos deste planeta, principalmente, Senhor, aos nossos governantes, que eles tenham, Senhor, a serenidade para conduzir as nações da melhor maneira possível. Mestre amado, sabendo, Senhor, que o Senhor disse que não veio para os sãos, mas para os doentes, nos colocamos aqui como doentes da alma, buscando o seu refúgio. Mestre Jesus, abençoe as nossas palavras de hoje, que nós possamos, Senhor, nos fazer entendidos pela mensagem. Muito obrigado. Hoje, a mensagem que nós vamos tratar é uma mensagem muito interessante e como nós viemos tratando sobre Jesus há algumas reuniões, hoje nós vamos num tema um tanto quanto interessante e para mim, em particular, nós vamos tratar de Jesus e o precursor. Essa mensagem, né, esse título dessa reunião hoje, é o título de uma mensagem do livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier. E do compromisso que Jesus fez com nós seres humanos, quando ele fez aquele grande compromisso de receber no planeta Terra criaturas difíceis, criaturas que não estavam conseguindo caminhar na velocidade que o planeta precisava, criaturas com defeitos morais, criaturas com complicações de âmbito espiritual grande, que Jesus abre os braços para essas criaturas, abre os braços e abre esse planeta maravilhoso chamado Terra. Ele faz isso contando com algumas entidades, com alguns espíritos, né, que a gente hoje, se a gente pudesse chamar, a gente chamaria de ministros, né? Eu acredito que o nome seria esse mesmo, quando a gente vê que no nosso quadro de governantes nós temos um presidente e nós temos ali o imediato, né, abaixo dele, os auxiliares principais, chamam-se ministros. Em nosso lar nós tínhamos lá o governador geral de nosso lar e quem auxiliava eles também era um corpo de ministros. Então, essas criaturas, né, de elevado já poder espiritual, criaturas um tanto quanto dedicadas ao progresso desse planeta, trabalharam em conjunto com Jesus nas diversas culturas desse nosso planeta. E a gente pode enumerar algumas, né? Nós podemos enumerar Hermes Trismegisto no Egito, Buda na China e no Nepal, Sócrates e Platão na Grécia, Maomé na Arábia e tantos outros ministros de variada importância para a obra que Jesus teria de trazer ao planeta Terra. Só que se tratando de um povo em especial, Jesus deitou sobre esse povo um carinho, provavelmente porque eles eram os mais necessitados. Então, sobre esse povo, Jesus despeja ao longo de 1.300, 1.400 anos, cerca de 14 profetas
ministros também de conhecimento grande, como Moisés, como Samuel, como Elias, como Ezequiel, como tantos outros profetas, como Daniel. Então, essas criaturas dão ao judaísmo, né, dão então à religião dos israelitas, eles dão um corpo. Só que acontece que no período que antecede a reencarnação de Jesus, esse povo fica 400 anos sem receber nenhum profeta, sem ter nenhum médium de expressão que pudesse trazer a mensagem do passado, a mensagem do plano espiritual e deitar para aquele povo. Nesses 400 anos, o que aquele povo tinha era os seus manuscritos. Eram os livros de Moisés, os 5 livros de Moisés e as obras dos profetas. E como não tivesse nenhum profeta, no meio daquele povo se criou uma cultura, né? Eles já esperavam pelo Messias, eles esperavam pela chegada do Salvador. E quanto tempo foi passando e não tinha profeta, e passando os anos sem profeta, falou, agora vem, agora vem, agora vem. E realmente Jesus já estava com o seu plano, né, reencarnatório pronto. E ele então convoca uma equipe para reencarnar e uma equipe para ficar coordenando do lado de lá, porque ele ia deixar a governança desse planeta por alguns anos. Bom, e assim Jesus o faz. E essa lição Jesus, o precursor, narrada nesse livro, conta uma passagem extremamente interessante da infância de Jesus, do qual Maria recebe a visita da sua prima Isabel. Isabel, mãe de João, Maria, mãe de Jesus, recebe uma visita, e elas eram primas, recebe uma visita, o qual a mensagem vai transcorrendo e elas vão discutindo, falando das preocupações, dos medos que uma mãe tem sobre os seus filhos, né? Sobre o futuro daqueles filhos. Eu acho que às vezes elas não imaginavam a grandeza daquelas 2 almas encarnadas ali, que não tinha outro caminho a não ser nascer como crianças. Não tem outro caminho. Deus não faz regras para quebrá-las. Deus faz regras perfeitas para serem cumpridas. Então, o jeito que essas almas teriam de vir nesse planeta era reencarnando como crianças. E a passagem vai contando, né, de uma beleza desse encontro dessas 2 crianças. Nós não sabemos o teor da conversa, mas nós podemos ficar imaginando, né, como eles estavam planejando o seu trabalho, a sua missão no futuro, né? Segundo Humberto de Campos, ele faz, na verdade, uma descrição lindíssima dessa mensagem. Ele fala, olha, Maria e Isabel avistaram seus filhos e o seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Então, Humberto de Campos descreve desse jeito aquela rara beleza das 2 crianças sentados ao monte, olhando o horizonte do deserto, no alto de Nazaré, olhando a paisagem e Jesus apontando para ele, provavelmente, qual era o caminho a ser seguido. E no dia de hoje nós vamos focar muito nessa criatura chamada João. Para mim, né, uma criatura ao qual eu tenho, na verdade, verdadeira devoção, pela sua grandiosidade, pela a sua grandeza. E nós vamos entender um pouquinho de João, né? Ele tinha algumas particularidades que, se fosse conosco, provavelmente iria nos complicar nessa vida. João nasceu de um milagre. O nascimento de João, ele é tão mais fantástico do que o de Jesus.
Porque segundo a obra espírita, Jesus nasceu de uma relação normal entre um marido e uma mulher, entre José e Maria, de um casal, com uma plena comunhão, que não tem nada de errado de uma criança nascer através de uma relação sexual, sem problema algum. O Espiritismo trata assim. E Jesus não queria nenhum regime de exceção. Agora, João não. João vem de um nascimento diferente. A sua mãe tinha aproximadamente 60 anos. O seu pai também, Zacarias, com uma idade avançada. Então, os dois, numa situação ao qual chegaram nessa idade sem ter filhos, e o anjo Gabriel aparece a Zacarias e fala para ele que a sua esposa iria conceber. Zacarias, na hora duvida, e ele fica mudo por 9 meses a partir daí. E você pensa, que foi por um milagre? Não, Zacarias teve que sair dali, sacudidão, e lá ainda com a idade avançada e ainda ser pai, provavelmente, no mínimo que ele deveria ter, a idade de 60 anos também aproximadamente. Então João foi cercado disso. Toda a comunidade sabia desse nascimento de João, que ele nasceu, que a mãe dele era velha, que o pai dele era velho e estéril. Além deles serem velhos, eles nunca tinham tido filhos. Ela era tida como estéril. Então ele nasce, de uma situação que naquele tempo a medicina não conseguia explicar. João tinha uma outra particularidade. Ele era primo do Messias, ele era primo de Jesus. E o que se falava de João? João se falava dele que ele era o próprio Messias. Havia esta confusão. Falava-se de João que ele era Elias. O João é o Elias que havia de vir. Você é Elias? Em algumas passagens do Novo Testamento tem essa pergunta a João: você é Elias? Que ele era um profeta. Você já pensou como o comportamento de João deveria ser? Nós estamos falando de 400 anos sem um profeta. 400 anos sem nenhum profeta. Aí aparece João, primo do Messias, confundido com o próprio Messias, confundido agora com um profeta, aclamado pela multidão como um profeta. Se não fosse uma criatura de muito conhecimento sobre si mesmo, ele tinha se perdido. Se nós estivéssemos na posição, de João, o que será que aconteceria conosco? Durante o Novo Testamento, nós vamos entender hoje como que essa criatura, se comportou no seio terreno enquanto encarnado. Olha, vendo um programa há pouco tempo, uma série, se eu não estou enganado, do History Channel, e lá fala dos inimigos do cristianismo. O que o cristianismo encontrou na primeira hora que dificultou a sua implantação? E um dos motivos era João Batista. E eu fiquei muito assustado com aquilo. Falei assim: eu não perco esse programa por nada. Porque João tinha já uma mensagem tão esclarecedora, uma mensagem tão nobre, que se confundia a mensagem dele com o Messias. E não por uma vez as pessoas o perguntavam: e aí, eu continuo te seguindo ou sigo Jesus lá agora? Não, segue Jesus. Ele sabia o que ele veio fazer aqui. Mas a população que não tinha WhatsApp, que não tinha uma comunicação, que já tinha escutado a pregação dele, que já falava: opa, não, com esse material que João já fez aí, João me batizou, já dá para me tocar a vida. Eu não preciso de mais ninguém. Esse profeta, eu já posso seguir esse profeta. E então esse historiador, responsável por esse programa, vai mostrando a dificuldade, porque quando a mensagem de João se espalha por toda a Judéia, pela Galiléia e pela Samaria, a mensagem dele era extremamente convincente. Então, assim, foi até um entrave que ele mesmo põe um fim nisso. Fala: opa, e nós vamos entender na frente quem é essa criatura. Então, esse João,
tinha os próprios seguidores, os próprios fariseus, chegam nele, porque ele começou o seu trabalho antes do Cristo. Nessa mensagem, que nós vamos falar dela muito, quando Isabel estava indo embora da casa de Maria com João, ela chama Jesus, fala assim: Jesus, vem conosco. E ele pega e fala assim, ele responde para ele: olha, inflexão profunda, João partirá primeiro, eu não posso ir agora, quem tem que ir primeiro é João. E João era um pouco mais velho do que Jesus, então ele falou: opa, João vai primeiro. Bom, e para a gente saber quem é uma pessoa, quem é essa pessoa que nós vamos falar hoje, tem alguma forma melhor do que a gente perguntar para aquela pessoa: quem é você? Se fizer essa pergunta para nós hoje, 2021, nós sabemos quem somos nós? O que vocês acham, gente, dessa pergunta? Você acha que chegar e falar aí, ó, está lá em João, não o livro aí, nós estamos falando de 2 Joãos, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 22, eles fazem essa pergunta, a partir de agora eu vou identificá-lo como João Batista. Faz essa pergunta: João Batista, o que dizes de ti mesmo? Alguém aqui está pronto para responder uma pergunta dessa, gente? Ou não? O que dizes de ti mesmo? Quem é você? Nós sabemos quem nós somos? Mas nós precisamos saber quem nós somos, gente? Ou não? Aí João Batista, num lapso de humildade, ao qual é normal a criaturas elevadas, ele responde: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aí você fala assim: o quê? Eu estou te perguntando quem é você, e você me dá uma resposta dessa? Você está falando então que você é o profeta que havia de vir antes do Messias? Sim, sou eu. E nós, ao longo do tempo, nós deixamos e nós confundimos a palavra humildade com a palavra simploriedade. Simploriedade. E João sabia realmente quem ele era e o que ele veio fazer aqui. De todas as criaturas encarnadas, não teve nenhum da altura de João que sabia da sua tarefa e sabia o que veio fazer aqui e tinha um conhecimento sobre si mesmo, a não ser Jesus. A não ser Jesus. João realmente sabia. E aí, essa passagem está lá, mais de 400 anos antes do nascimento de João e de Jesus. E olha o que a profecia falava: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. E como é que João começava a sua pregação? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegada a hora. O machado está posto à raiz do tronco. É chegado o momento. E ele fala na maior tranquilidade de quem sabe o que veio fazer aqui, de quem sabe da sua tarefa, de quem sabe da sua missão. Se fosse conosco, nós saberíamos? O que nós poderíamos dizer de nós mesmos? E existem 3 caminhos que a gente pode tentar saber quem nós somos. Uma, pela opinião alheia. Olha o que Malaquias fala: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, Senhor, a quem vos buscais.
e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais, e ele que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós tínhamos no mínimo 2 profecias falando da chegada de um grande profeta. E quando eles perguntam para ele quem ele era, ele em momento nenhum titubeou. Não, eu sou. Eu sei quem eu sou. E isso é humildade, gente? A gente saber quem a gente é? Ou humildade falar, que é isso? Você acha que eu, o João, nascido do Zacarias? Não, eu não tenho essa grandiosidade para desempenhar essa tarefa, não. O precursor do Messias, que é isso, gente? Vocês estão me confundindo. Não, eu sou. Eu sei quem eu sou. Então nós temos 3 jeitos para a gente saber como os outros nos enxergam. Normalmente, se a gente for um gato, os outros podem nos enxergar assim. Aí nós temos um outro jeito, como eu me vejo. E às vezes eu me vejo assim. Eu olho no espelho e acho que sou um leão. E na verdade, como que eu realmente sou? Eu sou um gatinho, olhando no espelho como um gatinho. Então, qual é o conceito que nós temos de nós? Nós temos o conceito que os outros acham que nós somos, o conceito como eu acho que eu sou, ou realmente como eu sou. E João sabia quem ele era. Em nenhum momento da sua vida ele teve a mínima dúvida do que ele veio fazer aqui, do seu compromisso com essa humanidade. E nós? E nós? Já sabemos o que nós viemos fazer aqui? Nós pelo menos já estamos acreditando que o nosso propósito nessa vida é espiritual? Será que nós já estamos acreditando nisso? Que nós precisamos da vida material, mas o nosso propósito nessa vida é espiritual? Será que nós já estamos conseguindo enxergarmos dessa maneira? E como é que a gente sabe quem a gente é, gente? Alguém pode me falar? Como é que eu vou saber então como realmente eu sou? Alguém pode me ajudar? Como, gente, que eu vou me conhecer? Conhecendo como espírito imortal e busca da evolução. Para isso, Brás, Kardec faz uma pergunta que, na minha singela opinião, que não conheço pouco o Livro dos Espíritos, para mim é a pergunta mais importante do Livro dos Espíritos. É a pergunta mais importante para o ser humano dentro do Livro dos Espíritos. Existe uma pergunta de número 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos Espíritos qual o objetivo da encarnação. Alguém pode me responder? Deus vos impõe com o fim de levá-los à perfeição. Beleza. Então agora eu já sei que eu estou aqui encarnado para ser perfeito. Pode me ajudar, gente. Não é esse o meu objetivo? Porque se eu achar que eu estou aqui não for para ser perfeito, acabou. Se eu não estiver achando, ou se eu não estiver buscando a perfeição, eu estou errado. Beleza. Muito bem, essa pergunta é linda, magnífica, mas como então que eu vou chegar nessa perfeição? E aí, Kardec faz para mim a pergunta mais importante do Livro dos Espíritos. E não tem jeito de vocês me ajudarem nessa. Pergunta 919. Gente, qual o meio prático e mais eficaz que se tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Não. Qual o objetivo da encarnação? Ser perfeito. Então, qual que é o meio prático? O que é prático, gente? O que é que a palavra prática significa? Prático. O que é prático? Faça aplicação. O que eu vou fazer vai funcionar.
Correto, professor? Prático. E prático não é não, mais eficaz. O meio prático mais eficaz. O que é eficaz, gente? O que a palavra eficaz fala? O que é eficaz? Que funciona. Então, qual é o meio mais fácil de aplicação, mais fácil e que funciona? Olha o tamanho dessa pergunta de Kardec, olha a profundidade dessa pergunta. Gente, qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar? Não é esse o objetivo, gente? Não é ser perfeito? Então o objetivo que nós temos aqui nessa vida não é de nos melhorarmos e de evitar o arrastamento ao mal. Olha a profundidade dessa pergunta. E por que eu estou falando isso aqui? Porque se nós não soubermos quem nós somos, nós nunca vamos conseguir desempenhar nada. E aí os espíritos nos respondem, ou o espírito nos responde. O sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo, saiba quem é você, te conheça, e aí sim você vai para frente. E aí o método eficaz, que se você se conhecer, você se conhecendo, você vai saber aonde são seus pontos fortes, aonde são seus pontos fracos, até onde você pode ir, até onde você não deve ir de jeito nenhum. É o único jeito, não tem outro caminho, porque se nós não nos conhecermos, nós vamos continuar errando. Bonita essa frase, não é? Mas Kardec também não fica convencido com essa resposta, porque ele fala assim: olha, eu reconheço então a profundidade dessa resposta, e então como que os espíritos respondem? Aí Santo Agostinho vai dar uma página e meia de resposta. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra ao fim da jornada. Eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever. Eu não vou ler a resposta toda, porque ela na verdade, já são uma página e meia desse livro aqui de edição econômica. Mas eu recomendo que vocês leiam essa mensagem, porque ela é uma resposta, no meu entendimento superficial, a pergunta de 1 milhão. Se eu preciso estar aqui para ser perfeito, e se os espíritos estão me contando qual é o caminho fácil, mais fácil, e que funciona para me ser perfeito, eu tenho que ler essa resposta, eu tinha que decorar ela, na verdade. E aí Santo Agostinho lá no meio ele fala: olha, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Não tem jeito, é a chave do progresso individual. Só essa resposta estava um estudo inteiro. Então nós vamos utilizá-la bastante aqui no dia de hoje, porque ela é fantástica e ela casa perfeitamente com a mensagem de João, do que João representa para todos nós. E aí, saber quem nós somos, gente, é humildade. O que é humildade? Alguém podia me ajudar nessa resposta? Só para me entender. O que as pessoas, o que nós achamos antes de eu pesquisar, porque eu pesquisei várias vezes, o que é humildade? Alguém, gente? É simplicidade? Humildade é conhecer a sua necessidade íntima e verdadeira. Muitas vezes a gente traz o oposto do humilde, que é tudo. Sim. Então, humildade seria saber quem a gente é? Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. E interiormente também. Sim, óbvio.
A palavra humildade, segundo o dicionário, ela quer dizer consciência das próprias limitações. Achei interessante. Eu pesquisei no dicionário. Consciência das próprias limitações. Bom, e isso é uma coisa extremamente interessante. Porque se nós conhecemos a nossa limitação, quer dizer que nós sabemos também do nosso potencial. Então, quando a gente sabe do nosso potencial e assume compromissos, isso também é humildade. Bom, mas Paulo, o grande apóstolo Paulo, na carta escrita aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3, Paulo nos dá a lógica do que seria humildade na visão do judeu, na visão do cristão reformado. Olha o que Paulo nos traz com essa mensagem. Por isso, pela graça que lhe foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Isso é humildade, é a gente saber quem a gente é. Que o dia que João bate no peito e fala assim, eu sou, a voz que clama no deserto, eu sou. Ah, mas então você é o Cristo? Não. Dele eu não sou digno de desatar a sandália, mas eu sei quem eu sou. E eu sei porque que eu estou aqui. Eu sei a minha tarefa. Mas se então é o Messias? Não, não sou. Então, nós precisamos saber quem nós somos. E nós precisamos de usar a história, de usar essas passagens bíblicas para a gente saber quem a gente é. E o que nós estamos fazendo aqui? Olha o que Jesus andou falando sobre João. Se fosse uma criatura como nós, se a gente não ia ter, vamos falar assim, o nosso, como é que chama? Amor próprio exacerbado. Olha o que está lá em Mateus, capítulo 11. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus, o Messias, confirma a informação que João trouxe. Não, eu sou. Eu que vou endireitar o caminho do Senhor. Eu sei quem eu sou. Mas você é Ele? Não, eu não sou. Olha o que Jesus fala. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Dos nascidos de mulher, gente, ele é o maior. Tem razão dele saber quem ele era. E nós também temos condição e temos necessidade de saber quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos. E João Batista, na sua grandeza, a todo momento, ele deu prova de onde ele estava. Você já pensou? Ele chega para ele e fala assim: você é o Messias? Você é o Cristo? Não, eu sou primo dele, viu? Sou primo, sou irmão, criado junto, né? Nós vivemos juntos lá de manhã, ele me passou as tarefas, o que eu tinha para fazer? Não, dele eu não sou digno de desatar a sandália. Olha, isso é um conceito de quem precisa. Olha essa fala de João Batista frente à missão que ele tinha. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Isso ele falando do pós-batismo de Jesus. Quando ele Jesus chega a João Batista para batizar ele fala: que é isso, senhor? Aqui não te batizo não, ué. O senhor é que tem que me batizar. E aí Jesus fala com ele: João, me batiza para que se cumpra as escrituras. Ele não tema, na mesma hora ele vai lá e batiza Jesus. Pronto, simples e grosso. Mas ele sabia da sua posição. Mas ele era o João, o Batista, né?
Ah, eu vou batizar Jesus aqui, que é isso? Deixa ele vir cá, depois eu ainda vou contar para todo mundo que eu batizei Jesus. Não, senhor, eu não te batizo, não. Não, cumpra as escrituras, João. E aí, quando Jesus começa o seu trabalho, João fala uma frase dessa: esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua, porque a minha tarefa está pronta. Minha tarefa era vir antes, pregar antes, preparar o caminho para ele antes. Agora que Jesus chegou, não. O Márcio deve ter tido um problema muito grande de se parecer a todo judeu, porque o pai dele, Zacarias, era sacerdote, não é isso? Sim. E ele podia simplesmente reclamar para ele o posto do pai, o posto de sacerdote, o templo, não sei, a posição hierárquica qualquer lá dentro lá. E essa, principalmente essa primeira frase ali, ele esclarece para o judeu leigo lá que não tem nada disso mesmo. A minha posição é de anunciar por isso, Só, essa é a minha tarefa. Só que a mensagem dele, né, ele era o maior nascido de mulher, gente, não precisa falar nada não, hein? Ele era o maior, ele sabia o que ele veio fazer aqui. Ele tinha plena convicção qual que era a tarefa dele. É necessário que ele cresça. Agora que eu batizei ele aqui, que ele apareceu em público, ele é que tem que aparecer. O que eu tinha para fazer está feito. Agora eu tenho que sumir de circulação. Por quê? Porque ele também já sabia. Ele já entendia que ele também já era um problema para a mensagem do Cristo, a partir daquele momento. Porque ele já tinha uma pleia de seguidores. Principalmente no Evangelho de João, nos primeiros capítulos, nós vamos ver muito esse convívio, esses relatos da vida de João Batista, e nós vamos entender. Se alguém tiver curiosidade, eu acho que deve ter, para conhecer a vida de João Batista. Não tem muitos capítulos, porque no instante, logo depois que ele termina a sua tarefa, ele não tem problemas com isso, ele volta à parte espiritual. E nós fala essa frase magnífica aí, é porque os discípulos voltam de um encontro com Cristo e falam: e agora? Com quem que nós ficamos? Aí ele fala isso aí, que é a frase mais bela, né? Eles ficam com ele, porque eu venho ser rei também. O teor de humildade, sabendo quem ele era. Nem mais um conceito nem mais elevado, nem mais rebaixado. Ele sabia quem ele era. E o grande perigo para nós, gente, é quando acontece o contrário, que nós temos um conceito elevado de nós mesmos. Eu trouxe só um exemplo, uma história que está na Bíblia, no Velho Testamento. Não sei se alguém já conhece esse quadro, ou já viu falar dessa pintura. Ela é de Davi e de Batseba. Conta uma história de um grande rei dos judeus, ungido pelo profeta Samuel, um pastor de ovelhas, que Deus escolheu para reinar sobre o povo judeu. Alguém conhece a história de Davi aqui, gente? Ou vai falar para mim de Davi e Golias? Alguém conhece pelo menos a história de Davi e Golias? E de Davi e Batseba? Alguém conhece? O que ele fez? O rei dos judeus, o rei, ungido, escolhido a dedo, falou assim: é aquele lá que é para você ir lá e ungir, da casa do fulano, é para ungir o filho mais fraco dele, e ele vai ser o rei, que vai levar o meu povo. Isso foi um pedido de Deus ao profeta Samuel. Não era apresentado. Esse filho, com um conceito elevado de si mesmo, porque ele era rei, comete um adultério contra um dos seus principais guerreiros, dos seus principais soldados, um general chamado Urias, um soldado, toma a mulher de Urias, engravida a mulher de Urias e manda Urias
a frente de batalha mais terrível que tinha, para Urias morrer e ninguém descobrir o seu adultério. Olha o conceito, um homem escolhido para ser o rei dos judeus. Olha o que é uma pessoa não se conhecer. Podia ter todas as mulheres que ele quisesse. Naquele tempo, ainda o homem podia ter mais de uma esposa, ele podia ter quantas ele quisesse, ele era o rei dos judeus. Deus chama ele na responsabilidade e fala assim: esse filho seu vai morrer, e esse eu vou trazer ele de volta. E a criança adoece, ele jejua por 7 dias, ele não come, ele não dorme, só ora, e mesmo assim a criança morre. Então, Deus, movido de compaixão, fala para ele, através do profeta, por que aquilo tinha acontecido, e ainda fala: olha, vou te agraciar com outro filho. E então ele tem Salomão. E Deus fala para ele: você podia ter todas, e manda uma lição para ele, né? E ele responde a lição. Ele não conhecia quem ele era, ele não sabia quem ele era. O profeta conta para ele uma história, cujo o personagem principal faz uma maldade. Ele fala assim: esse homem tinha que morrer. Fala: pois é, você fez o mesmo. Deus mandou te avisar que ele vai levar o seu filho. Então, um conceito elevado de nós mesmos, acima do que nós somos, é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Por isso, a preocupação de Kardec e a resposta dos espíritos, que o meio prático, eficaz de nós nos melhorarmos nessa vida e evitarmos os arrastamentos do mal, é conhecermos a nós mesmos. Não tem outro não. O que é um trabalho que um psicólogo faz, que um psicanalista faz? Não é mexer conosco intimamente, para que nós nos descobríssemos e saber quem nós somos? Esse é o trabalho, saber quem nós somos. É ter um conceito equilibrado e não um conceito desajustado de quem nós somos. Que nós somos muito mais poderosos que nós somos, na verdade. Que nós sabemos muito mais do que realmente nós sabemos. O grande filósofo Sócrates chegou ao final da sua existência e falou: olha, eu só sei que nada sei. E ele já sabia muito mais do que todo mundo, mas eu só sei que nada sei. E ele sabia tanto que mudou a filosofia do mundo. Ela é antes de Sócrates e depois de Sócrates. Isso é um conceito equilibrado de si mesmo. Saber quem nós somos. Quem nós somos. E Kardec continua, Santo Agostinho, na verdade, continua. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Olha aqui a receita, gente. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como as qualificareis se tivesse sido praticado por outra pessoa. É o que Deus faz o profeta fazer com Davi. Fala assim: conta uma história para ele, mas essa pessoa aí tinha que morrer. Falou: igualzinho você fez. Olha, se a gente tiver dúvida de uma de nossas atitudes, põe o outro praticando. Coloca ela. Ou se o outro estivesse fazendo isso contra mim, como é que será que seria? Será que estaria certo? Essa é a balança. Olha, quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaria se tivesse sido praticada por outra pessoa. E se fosse o outro que fez, o que eu ia achar? Se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. A justiça é uma só. Não existe dois pesos ou duas medidas, é um peso só e uma medida só. Se a gente achou aquela ação nossa no outro reprovável, ela é reprovável em nós também. Mais uma vez, a necessidade de nos conhecermos, sabermos quem nós somos. Olha,
Então, Gabriel, aí é que a necessidade do autoconhecimento, né? não tem outro caminho. Tem jeito, né? Não existe. Olha o que as multidões perguntavam a João Batista. Olha, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João respondia. Lucas, capítulo 3, versículo 10, 11. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Beleza. E quem não tem comida? Não doa, não divide. E quem tem só uma túnica? Também não divide, não tem jeito. Você só tem uma. Ele está falando para quem tem 2. Prático. A gente ser eficaz. Olha essa aqui. E alguns publicanos o perguntavam, também vieram para ser batizados. Mestre, o que devemos fazer? Alguém sabe o que é um publicano, gente? Quem que é um publicano? Alguém sabe me falar? O que era um publicano? Isto, um cobrador de impostos. Ele era judeu e cobrava impostos para Roma. Então ele era um cobrador de impostos. Essa era a profissão dele. Nós temos aqui hoje cobradores de impostos nos nossos tempos. E nós adoramos pagar imposto, né? Nós gostamos até hoje de pagar imposto. Desde o tempo de Jesus, nós adoramos os publicanos, né? Nós gostamos dos fiscais, até hoje, né? Da Receita Federal. Nós temos medo até hoje. Olha o ensinamento de João para os publicanos. Isso era a profissão deles. Olha, não cobrem nada além do que foi estipulado. Existia uma prática comum entre os publicanos, que era de cobrar além do imposto que cobrava Roma. Roma mandava recolher 5, eles recolhiam 7, punha 2 no bolso, passava 5 para Roma e ficava tudo bem. Qual é o ensinamento de João para essas pessoas? Cobre o que é justo, o que é acordado, o que foi estipulado. É seu trabalho. Você vai ter que fazer dele da forma honesta e honrada. Por quê? Porque se nós não nos conhecermos, se a gente tiver um conceito, estou cobrando aqui, né, eu posso pegar um para mim, eu estou cobrando tanto para Roma, eu posso pôr mais um no meu bolso. E para os guardas? E alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer, os soldados? Não pratique extorsão e nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Se você entrou para a academia, para a centúria naquele tempo, para a polícia hoje, você sabia que o salário era aquele. Contente-se com o seu salário. E só vale para os policiais, gente, para todos nós. Contente-se. Ah, mas eu quero ganhar mais, eu quero ter uma promoção. Ok, beleza. Mas não por meios ilícitos, não cobrando o indevido, não dando jeitinho. Isso não. Olha, não acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Olha, a mensagem de João, ela era muito prática para todo mundo. Tem razão de ter tido essa confusão. Quando os seus discípulos, né, que vão seguir Jesus, eles voltam um dia, encontram com João, e João continua sua pregação por um tempo, eles perguntam a quem ele devia seguir, João fala assim, é lógico que é ele, eu não. E é quando ele fala aquela frase, é necessário que ele cresça, e eu diminua. Porque os ensinamentos dele eram de ação na veia, era pronto. E então, Santo Agostinho continua. Isso aqui são só fragmentos, gente, dessa belíssima resposta, 919. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante faz nos seus lucros e perdas. Formular, portanto, perguntas claras e precisas, e não temar multiplicá-las. Não é para o outro, não, é para mim. Eu tenho que perguntar, é para mim. Eu tenho que fazer pergunta clara para mim. Como é que eu me comportei frente ao professor Luiz Machado? Quais deu, professor? Ó. Como que eu me comportei frente a ele hoje? Não, não foi boa. Mas não foi boa por conta de quê? Aí eu respondi ele mal. Beleza.
O que mais que eu podia fazer? Ah, só podia ter tratado ele com mais educação. O que mais? Eu só podia ter sido mais doce. Beleza, então amanhã eu vou buscar isso. Isso é pergunta clara e precisa. É eu saber, não é eu fazer rodeio para me proteger. Pode-se, olha para você ver como que ele encerra essa resposta. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Isso é um exercício do final do dia. Às vezes a gente vai mexer no telefone, para o telefone mais 5 minutos antes e dá uma revisada no dia. O que aconteceu? O que você fez? O que você pode melhorar? Tenha um conceito equilibrado de si mesmo. Isso, conceito equilibrado. É o leão sendo leão. Não tem problema não. Um leão ser leão não. Agora um gatinho achar que é leão, tem problema. Problema sério, que ele vai cair. Na primeira disputa que ele precisa, ele vai perder. Ele vai perder. Nós precisamos guardar aquilo ali, ó. Tenha um conceito equilibrado de si mesmo, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É o que nós temos que buscar todos os dias. O conceito equilibrado de nós mesmos. É saber quem nós somos. E aí fica fácil. Aí nós vamos entender. Aí nós vamos entender quando Kardec aceita a tarefa do Espiritismo. É aí que nós vamos entender. Existe uma mensagem, está no livro Obras Póstumas. Eu quero ler ela, para a gente saber se a gente realmente nos conhece ou não. Olha, ela é curta. Mas Kardec estava conversando com os espíritos numa reunião sobre a sua tarefa. Sobre a sua tarefa. Sobre o que ele podia fazer pelo Espiritismo. Isso lá no começo. E ele pergunta assim, olha, quais são as causas que poderiam me fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas capacidades? E aqui agora vem uma resposta um tanto quanto pesada, e acredito que a maioria de nós iria correr e largar isso aqui para um lado e falar assim, isso não é para mim não. Não! Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhas e de perigos. A tua é rude. Disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creais que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, e permaneceres tranquilamente em tua casa. Não. Ser-te-á preciso expor-te ao perigo. Levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Mais de uma vez, sucumbirás sobre o peso da fadiga. Em uma palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. E o sacrifício do teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e mesmo de tua vida. Porque, sem isso, viverias por muito mais tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de um caminho florido, não encontra sobre os seus passos senão espinheiros, pedras agudas e serpentes. Para tal missão, a inteligência não basta. É necessário, primeiro, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia, e necessário, porque, e o desinteresse, porque ele abate os orgulhosos,
os presunçosos e os ambiciosos. Para a luta contra os homens é necessário coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também da prudência e do tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhe o sucesso por medidas ou por palavras intempestivas. É preciso, enfim, do devotamento, da abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que tua missão está subordinada a coisas que dependem de ti. E a resposta: Espírito da verdade, eu vos agradeço pelos vossos sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem dissimulação. Isso é o conceito de si mesmo. Isso é saber quem é você. Isso é saber da tarefa que ele tinha para fazer. Isso é conhecer a si mesmo. Depois de uma ficha dessa, depois de uma lição desse tamanho, de só dificuldade, Kardec responde: eu te agradeço e aceito tudo, sem ressalvas. Isso representa o cristão que João Batista representava e que Humberto de Campos escolhe para terminar a lição, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de se estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Isso era o que nós tínhamos para falar sobre João, sobre a sua mensagem e o que nós podemos colocar em prática hoje à noite. Nem amanhã não, hoje à noite. Se alguém esqueceu o número da pergunta, dever de casa, 919 e 919A. Ok? Muito obrigado.